Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um update diário aqui da guerra na Ucrânia. E desta vez a gente tem desenvolvimentos bem interessantes na frente de Kursk, tá? Hoje as forças ucranianas realizaram algumas ações que podem realmente ampliar bastante seu controle sobre a área fronteiriça. Para isso, vamos dar uma olhada aqui no mapa do Deep State, que continua a mostrar os avanços russos na direção de Pokrovsk. A gente tem a atualização já do dia 18 aqui, ou seja, ontem, né? Então, se a gente comparar com anteontem, vocês veem, quer dizer, 2 dias atrás, né? 48 horas, agora 24 horas, vocês percebam como os russos avançam lentamente, tanto no setor aqui, ó, a sudeste de Pokrovsk, eles não estão avançando diretamente contra a cidade, como a gente falou ontem, né? Estão tentando ampliar a largura dessa cunha que eles cavaram na linha defensiva ucraniana para diminuir, né, a chance possível aí de um contra-ataque ucraniano, mas dá uma olhada aqui como que eles avançaram rumo sul, né, não na direção direta de Pokrovsk, tomando aí alguns metros de terreno, né? Não tem nenhum novo vilarejo que foi tomado nessa nova rodada de ação, mas eles avançaram aí, na verdade, algumas boas centenas de metros. Mas vamos colocar aqui, ó, em perspectiva o avanço na cidade de New York, a cidade de New York que foi tomada, né, nesse final de semana, e ontem, né, a última atualização que a gente tem, ontem é um avanço já bastante considerável, concluindo aí a tomada da cidade mesmo, o que vai forçar quase que na certa, né, a evacuação desta área aqui pelos ucranianos. Vocês percebam que existem ataques vindos dos dois lados, ameaçando um cerco desse bolsão aqui. Então é possível que ele seja evacuado, ou nessa altura do campeonato, enquanto a gente está conversando aqui, já esteja evacuado. Tá? E aqui em cima também houve alguns avanços aqui, ó, na direção dessa estrada para Prilívia. Olha só como é que eles avançaram aqui também a alguns metros mais no terreno, tá? E o que está acontecendo lá na região de Kursk? Esse aqui é o mapa de posições de anteontem. Vocês percebam que, como a gente tinha falado, aqueles vilarejos que tinham sido geolocalizados aqui já estão sob mãos ucranianas mesmo. E aquela área em disputa, né, que eu falei ontem, tá bem aqui, ó, afastada do corpo principal da ofensiva, essa área em disputa cinza aqui, percebam tanto ela aqui quanto o avanço principal, como que vai mudar em relação a ontem. Olha só, primeiro aqui, né, que a área ficou realmente azul e resta simplesmente um pequeno trecho de terra antes do rio Sem, ainda disputado em mãos russas, né? É o que o mapa alega aqui. E aqui na área principal, veja como os ucranianos realmente ganharam bastante terreno, confirmado nessa região aqui, ó, já em direção também ao próprio rio Sem, né? E nós vimos também um avanço deles aqui em área disputada, tá? A leste de Sudzha, uma área disputada, ou seja, existe ação da frente ucraniana que não existia, eles estão avançando aqui nessa região, né, para descer para esse pequeno vale aqui, nessa localidade de Pushkarnaya. Tá, então, vamos entender o que está acontecendo aqui, que é o principal, ó. Esse é o rio Sem, veja bem como que ele continua aqui, ó, ao longo da fronteira, ele faz a fronteira entre Rússia e Ucrânia aqui, tá bom? Então, ele é bem tortuoso, mas ele faz a região de fronteira toda, bem aqui, curva aqui e segue para o norte, tá? Sendo que os ucranianos chegaram ao rio aqui e chegaram ao rio aqui. O que então pode estar acontecendo? Qual que é o principal objetivo do alto comando ucraniano nessa área aqui, ó? Sendo que hoje, tanto fontes russas quanto ucranianas confirmaram, porque existe também vídeo, né, de um drone que filmou a ação toda, os ucranianos destruíram a terceira e última ponte sobre o rio Sem nessa área aqui, nesse setor aqui, ó. Então, todo esse setor aqui, como vocês estão vendo, até a fronteira, todo esse pedaço de terra
que é bem grande, compara com o tamanho da área sob controle ucraniano até hoje, né? Por falar nisso, o Zelensky hoje disse que a área sob ocupação ucraniana já avançou para 1.250 quilômetros quadrados. Então, dá uma olhada nessa área toda aqui, até a fronteira com o rio, ó, da fronteira até o rio. Sem as pontes, qualquer defesa russa nessa área aqui vai ficar sob muita pressão logística. Porque como é que vai chegar os materiais, como é que vai chegar os mantimentos, como é que vai chegar a munição, remédio, combustível, o que seja, né? Nesse momento, e inclusive fontes russas confirmam isso, a evacuação de civis russos está sendo feita através de pontões. Pontões são aquelas pontes colocadas sobre a água mesmo, flutuantes, feitas por unidades de engenharia e que são provisórias, né? São feitas para serem utilizadas em emergências. Então, somente pontões, que também são facilmente atacáveis, né? Mantém hoje a ligação da área sul, na fronteira, com essa área norte acima do rio. Tá? Então é bem provável que a gente veja um avanço ucraniano contra uma resistência cada vez menor nessa área sul aqui, ó, nos próximos dias, tá? Aqui, como vocês estão medindo, a área em disputa, ela chega a metade do caminho até Kurchatov, onde fica, bem nesse ponto aqui, a usina nuclear de Kursk. Ok? Então, o Zelensky também veio a público hoje dizer que, sim, a ofensiva ucraniana em Kursk tem o objetivo de criar uma buffer zone entre a Rússia e a fronteira ucraniana. O que é uma buffer zone? É o termo que corresponde em português à zona tampão, né? Digamos assim, é uma área que pode ser utilizada como margem de segurança para uma contraofensiva russa contra a linha ucraniana, né, contra o território ucraniano. Então, ao invés de receber um ataque russo diretamente contra seu próprio território nacional, agora os ucranianos têm essa base, né, esse posto avançado dentro do próprio território russo, que vai ter que ser tomado pelos russos antes de ingressarem novamente no território ucraniano, aqui na região de Sumy. Tá? Lembrem que em 2022, como está marcado em verde aqui, os russos tomaram essa área, toda essa área sob essa tonalidade de verde já esteve sob mãos russas e eles tiveram que evacuar essa área alguns meses depois. Ok? Então, uma outra linha que saiu hoje bastante nas redes sociais, nos canais de Telegram, foi uma indicação, tá? Isso é uma indicação, eu não vi confirmações realmente, mas é uma indicação de que 5.000 soldados russos já teriam sido transferidos de Donetsk para Kursk, para reforçar a frente de Kursk. 5.000 soldados, tá? E alguns analistas militares vêm dizendo que realmente para poder colocar um fim nessa ofensiva, uma força nada menor do que 10.000 seria necessário, porque é aproximado o número de 6.000 soldados ucranianos em ação em Kursk neste momento, tá bom? 6.000. Mas que 5.000 russos já teriam sido transferidos aqui do sul, né? Aqui do sul para Kursk, para que a ofensiva ucraniana seja definitivamente paralisada. Bom, já tem mais de 48 horas de que um ataque por drones ucranianos atingiu uma refinaria bem grande, uma refinaria russa na província, né, no Oblast de Rostov, que é vizinho da Ucrânia aqui no sul. Olha só, esse aqui é o Oblast de Rostov, tá bem aqui, né? E essa refinaria, ela fica realmente longe, né, do território ucraniano, sob controle ucraniano, pelo menos bem aqui, ó. Ela fica nessa cidade de Proletarsk, essa cidade aqui, ó. Então, nessa cidade existe uma grande refinaria, que inclusive eu vou trocar aqui para o Google Maps, para vocês verem com mais precisão. Proletarsk tá bem aqui, né? E a refinaria, ela fica numa periferia da cidade. A refinaria é bem essa aqui. São 74 grandes armazéns de óleo,
né, é ligado por ferrovia, né, para fazer o escoamento desse óleo, e esse incêndio está queimando há mais de 24 horas sem poder ser contido. Inclusive, aqui tem uma nota do Jornal de Notícias que diz o seguinte: mais de 40 bombeiros russos estão feridos combatendo um incêndio num depósito de combustível que foi provocado por um ataque de drones ucranianos na cidade de Proletarsk, no sudoeste da Rússia, anunciaram hoje as autoridades locais. Então, se você procurar a respeito desse incêndio, né, dessa refinaria, você vai achar diversas imagens, tá? Imagens como essa aqui, por exemplo, que nem mostram muito bem assim todo o escopo do incêndio, né? Que o incêndio realmente está bastante bruto. Se você for pesquisar no Telegram, você vai ver diversos vídeos desses incêndios realmente queimando com uma força muito grande, tá? Até o momento, 41 bombeiros foram examinados no Hospital Central do Distrito, informou o governador regional Vassily Golubev na plataforma Telegram, precisando que 18 deles ficaram hospitalizados, 5 dos quais estão em cuidados intensivos. O incêndio em questão continua a queimar numa zona industrial pelo segundo dia consecutivo e as autoridades de Proletarsk, cidade da região de Rostov, decidiram declarar estado de emergência. Tá? É uma refinaria muito grande e é uma refinaria bem importante e faz parte da campanha ucraniana de atacar o conjunto energético da Rússia para prejudicar economicamente a Rússia, certo? Então, esse incêndio que está queimando há mais de 24 horas, há mais de 48 horas, perdão, ele foi causado por um ataque de drones. As autoridades russas, eles têm o costume de dizer que o drone foi abatido, mas que destroços acabaram criando o incêndio, tá? Como não existem ainda imagens do momento do ataque, a gente não sabe se isso realmente se verifica ou se é simplesmente uma manobra de palavras aí do porta-voz russo e os drones realmente acertaram em cheio. Se acertaram em cheio ou se os destroços deles provocaram um incêndio, o dano está causado e o dano é bem grande. Tá? Uma última coisa que a gente viu essa semana, ficou realmente assim nas manchetes, foi uma conversa de que a Alemanha estaria desistindo de apoiar financeiramente a Ucrânia. Né? Então, saiu aí há cerca de uma semana atrás uma nota de que o Olaf Scholz teria dito que em 2025 não ia haver mais ajuda financeira alemã para a Ucrânia. Mas isso aí, na verdade, é uma distorção dos acontecimentos, conforme a gente, inclusive, mencionou ontem. Como eu falei, a Alemanha está simplesmente mudando a fonte pagadora do financiamento para a Ucrânia, e hoje mesmo o Olaf Scholz declarou isso aqui, ó, no Twitter, né, no novo Twitter, que é o X. A Alemanha é e continua a ser o maior apoiante, o maior apoiador da Ucrânia na Europa. E continuamos com o nosso apoio, com um empréstimo de 50 bilhões, tá? 1.000 milhões é português de Portugal. A tradução aqui foi português de Portugal. 50 bilhões de euros que estamos a lançar com o G7. Isso permite à Ucrânia adquirir armas em grande escala e ela pode desenvolver isso, ou seja, ela vai decidir o que comprar. Por que 50 bilhões e de onde que vem esse dinheiro e por que é um empréstimo, né? Na verdade, esse dinheiro vem dos ativos russos congelados em bancos europeus, em bancos da União Europeia. Esses ativos, na verdade, somam 300 bilhões de euros. E desses 300 bilhões de euros, o Scholz está anunciando aqui 50 bilhões de euros de ajuda imediata para a Ucrânia. É realmente muito dinheiro, né, e isso pode comprar muito armamento dessas indústrias europeias. Quem deve se beneficiar muito disso é a Suécia, né, que acabou de entrar aí para a OTAN e está com uma indústria realmente com a capacidade de entrega bem grande, né, tanto no setor aeronáutico quanto no setor terrestre também, certo? Sem falar das próprias indústrias alemãs, né, com os tanques Leopard e os outros blindados que a Alemanha já vem cedendo, que estão sendo usados, inclusive, nesse momento, na ofensiva contra Kursk.
ok? Então, meus queridos, essas são as novidades que eu tenho para vocês hoje. Fiquem ligados para não perder mais nada. Se inscrevam aqui na Sala de Guerra 2 e aquele abraço, a gente se vê.